diante de Timóteo, que na época tinha 22 anos, mas já era pastor, cheio do Espírito Santo. Alguns historiadores dizem que a igreja de Éfeso, alguns irmãos fizeram um levante para tirar Timóteo de lá, do pastorado. A igreja era muito orgulhosa, muito rica, pensava que já não necessitava mais de conselhos de grandes homens de Deus. Quando a carta chega, eu posso imaginar Timóteo reunindo a igreja num culto de doutrina. Esta é a carta que o apóstolo Paulo enviou para nós. De repente, quando eu estava estudando sobre isso, eu descobri que semanas depois da carta chegar até Timóteo, Paulo é decapitado por ordem de Nero, lá em Roma. Agora imagine você, Timóteo lendo tudo aquilo para o povo. Daqui a pouco as lágrimas começam a cair, porque ele sabe, Paulo escreve, olha, a minha vida já está sendo oferecida como libação. Em outro livro ele escreve assim: combati o bom combate, terminei a carreira, mas guardei a fé. Imagina Timóteo lendo para o povo, e o povo se derramando em lágrimas, pedindo perdão. De repente, no capítulo 5, versículo 18, ele diz: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, presunção, orgulho, falta de perdão, reconciliação. Este é o vinho do inferno. Encher-se do Espírito, quando Paulo diz para a igreja, como eu estava estudando com o Luan, descobrimos que é um encher contínuo, não deve parar em nenhum momento. Você que daqui a pouco vai receber uma porção do Espírito Santo, não saia daqui e se torne orgulhoso lá na frente em pensar: eu já sou cheio, não preciso ir para a oração. Precisa sim, todo dia, todo momento. Antigo Testamento, você sabe que quando Deus coloca o povo na terra prometida, o Senhor não queria que Israel fosse como qualquer outros povos que haviam atraído a ira de Deus, porque era um povo completamente prostituído, mal, desde a raiz do seu coração. Deus expulsa esse povo e coloca Israel, e Deus dá a sua lei para o povo viver, queridos. E assim o texto de Joel nos diz, se você for estudar na sua casa, o povo já estava abastado. O povo de Israel, irmãos, eram muito orgulhosos. Tudo dava certo. Dizem que se um judeu colocar uma loja no lado da sua, mas antes de você fechar a sua e procurar outro lugar, porque eles têm um dom de atrair a atenção das pessoas. Dizem isso. Tudo que eles fazem dá certo. Quando o profeta começou a profetizar: olha, o coração de vocês está longe de Deus. Esse profeta está louco. Começava a surrar, a maltratar, a matar os profetas, porque tudo dava certo. Mas eu digo que o homem e a mulher de Deus, consagrado de fato ao Espírito Santo, ele será tido como louco nesses últimos dias, porque ele enxerga coisas que ninguém enxerga. Ele enxerga muitas das vezes que por trás desse seu sorriso há uma frustração. Talvez você entrou nessa noite aqui, nem sabe o que vai acontecer amanhã, mas pela direção e autoridade do nome de Jesus, Ele, aquele que morreu pelos nossos pecados, muda a tua história nesta noite. Joel profetiza no capítulo 1, versículo 10, nos 9 versículos anteriores, ele fala sobre a destruição que viria sobre Jerusalém, sobre Judá. Toda essa opulência de você vai cair por terra, porque o meu Deus, Jeová, está vindo ao encontro para prestar conta com vocês. E ele diz: o campo está assolado e a terra triste, porque o trigo está destruído, o vinho se secou e o azeite acabou. Esta é a necessidade primordial. Isto não pode faltar no meio do povo de Deus, pastor Benedito, porque o trigo, nós sabemos que é de onde vem o pão. Pão na Bíblia é a própria palavra de Deus. Não pode haver falta da palavra. Oba, oba, show gospel, seja o que for, nunca vai substituir a eficácia desta palavra. Quando ele diz: o azeite se secou, não fala que o povo ali tomava o vinho, melhor dizendo, e se embriagava, não. O vinho na Bíblia Sagrada, antes de ter uma conotação pejorativa, ou seja, voltada para as coisas ruins,
na Bíblia, se você for estudar, significa alegria. Porém, se você tomar de forma exagerada, ele vai lhe embriagar, e essa alegria vai se tornar deturpada, ou seja, Cássio, a embriaguez. Já vou lhe explicar porque ele falou que o vinho se secou e o azeite acabou. Azeite nós sabemos que é a presença do Espírito Santo. E todos faziam o que parecia bom aos seus olhos. Todos. A lei do Senhor estava ali. E lá em Deuteronômio o Senhor fala: eis que hoje coloco diante de ti o caminho da vida e o caminho da morte. Moisés fala para o meu povo escolher o caminho da vida, Moisés. Você que despreza a palavra do Senhor, você está correndo um sério risco. Seja crente ou não. Esta é a lei a qual o Senhor entregou para que o seu povo o viesse aprender a adorá-lo, a ser verdadeiramente próspero, que não significa dinheiro no bolso, mas sim paz na alma, a presença de Deus, paz uns com os outros. O trigo está destruído, e porque o vinho se secou. Este é o teor da palavra nesta noite. Quando o vinho se seca, quando a uva se seca, melhor dizendo, e alguém vai querer produzir vinho com ela, ele se tornará o vinho mais alcoólico possível, porque ocorre o processo de fermentação. O que é isso? É quando o açúcar do suco natural da uva, quando você retira ela da videira, aquele primeiro suco é puro, porém a fermentação ela transforma o açúcar em álcool e dióxido de carbono. Deixa eu lhe explicar aqui, talvez você não entenda, mas o Espírito Santo irá nos levar a uma profundidade maravilhosa agora. Alguns irão se assustar, mas alguns irão entender que Deus traz um despertamento sobrenatural sobre o seu povo nesta noite. Quando eu fui estudar sobre isso, a Bíblia Sagrada fala, querido, sobre a embriaguez por vários textos. Eu não posso ler todos, mas para você ter uma ideia sobre a bebida alcoólica, sobre o vinho alcoólico, a própria ciência, a própria medicina, ela comprova que o vinho alcoólico, ele causa defeitos congênitos, danifica o sistema reprodutor feminino ou masculino, provoca o aborto e anomalia nos bebês. É por isso que Jesus, através da sua palavra, o próprio Deus no Antigo Testamento, no livro de Juízes, versículo 13, capítulo 13, versículo 4 ao 7, ele, quando o anjo do Senhor aparece, a mãe de Sansão, antes de Sansão ser gerado, ele diz assim: olha, aquele que está sendo gerado dentro de ti, ele será nazireu, consagrado a Deus, portanto se abstém do vinho. Na realidade, Deus estava prevenindo a criança de doenças, porque aquilo que Deus separa, Deus consagra, é puro. Você não está entendendo não, irmão? O sangue de Jesus Cristo está nessa noite para purificar nossos pensamentos, purificar nossos corações, e assim nossas atitudes venham ser convertidas de fato e venham glorificar o seu nome. A Bíblia Sagrada fala sobre as consequências do álcool e do dióxido de carbono. Eu descobri que quando uma pessoa ingere bebida alcoólica, uma vez que entra no organismo do ser humano, deixa eu lhe explicar, o álcool ele torna o vinho mais rubro, vermelho. Dióxido de carbono é aquela espuma que fica em cima. Quando ele se une e entra no corpo do ser humano, ele queima os neurônios. Neurônios, eles são formados de partículas eletrificadas, os prótons e elétrons, carga negativa e positiva. E eles formam aqui no nosso pensamento as palavras. Foi aqui que eu entendi porque a palavra de um crente, de um ser humano, tem tanto poder sobre a vida das pessoas. Eu digo isso até de uma forma bem humorada. Se alguma menina estivesse arrumando e de repente a mãe ou alguma irmã diz: credo, essa roupa está feia, vai mudar, ela logo vai desesperada para o quarto tentar mudar a roupa. Ou o rapaz que gosta de pentear bem o cabelo, o cabelo está despenteado, ele logo corre e vai despentear novamente. A palavra ela tem poder, porque a física e a química nos ensina que tudo aquilo que sai da boca do homem, da mulher, ele procura seu alvo. Ele não se perde, porque energia ela não se perde, mas se ela se transforma, ela procura onde alcançar. É por isso que quando alguém despeja uma palavra fria, ruim para você, acaba o seu dia.
Mas aqui está um pequenino profeta de Deus para profetizar na sua vida que um tempo de renovação está chegando. Na sua casa, mantenha suas mãos estendidas. Você não está entendendo, né, irmão? Analise o que você vem falando, que você vem pronunciando. Deixa eu lhe provar na Bíblia alguns danos da embriaguez. Quando elas queimam os neurônios, as pessoas se tornam embriagadas, se tornam ébrias. Então elas começam a fazer coisas que quando estava sóbria, ela não conseguiria fazer. E Jesus, através da sua palavra, Deus, Ele diz no livro de Levítico, capítulo 10, versículo 9, para os seus servos, homens e mulheres de Deus de Israel, se desfazer dessas bebidas, porque Deus, Ele é onisciente, Ele sabe o poder que uma palavra tem para machucar ou para levantar alguém, porque já havia obreiros, exemplos no Antigo Testamento que a embriaguez ela causa destruição total. Você lembra de Noé? Plantou uma vinha, tomou o suco fermentado, só porque o filho mais novo viu ele nu, ele amaldiçoou o filho. Eu lembro de uma mulher que trabalhava lá onde meu pai trabalhava antigamente. Uma vez conversando com ela à noite, perceba isso em nome de Jesus. Um dia conversando com ela, falando de Jesus, ela falou assim: eu me arrependo muito por uma palavra que um dia falei sobre meus filhos. O pai dela estava quase morrendo e ela completamente tomada pela bebida alcoólica. Ela foi para o quintal e falou: Satanás, ao invés de chamar por Deus, ela falou: Satanás, se tu salvar meu pai desta cama de morte, eu te entrego meus filhos em tuas mãos. O filho mais velho se tornou um assassino. O segundo está louco, andando pelas ruas como um mendigo. A filha se tornou como uma mulher da vida. O outro filho até um tempo chegou a estar na igreja, mas hoje é homossexual. E o seu filho menorzinho, já adolescente, está no mundo da criminalidade. Se você não crê que eu estou falando, querido, é a palavra de Deus, não é a mente de um jovem pregador, não, é a palavra. Deus estava falando para o povo se abster disso, que isso é prejudicial. Se você não está entendendo, deixa eu lhe falar a língua para você entender. O vinho que causa contenda, Paulo estava falando, não era o vinho que a pessoa toma. Esse é o qual a pessoa toma. Qual é o vinho que você tem tomado? Paulo Júnior, não estou entendendo, você vai entender. No livro de Gênesis, capítulo 19, versículo 32 ao 38, fala de Ló e sua família. Quando eles saem de Sodoma e Gomorra, a sua mulher se torna uma estátua de sal, porque ela olha para trás. E as suas filhas e ele escapam. Porém, olha o que acontece. As duas filhas falam assim: olha, é o seguinte, aqui só está eu, você e o nosso pai. Vamos dar vinho a ele, até embebedar, até ele ficar embriagado. Então ali, nós vamos nos deitar, e assim vamos ter relações com o nosso pai, e vamos dar semente, porque nós vamos morrer, só nós três aqui. Então elas embriagam Ló, ele deita com as suas próprias filhas. Perceba o que vem acontecer depois. Elas geram a Amon e a Moabe. Quando esses meninos crescem, se tornam um povo poderoso, mas idólatra. Você sabe qual era o Deus que eles adoravam? A Milcom e a Tamuz, que eram os deuses que provocavam destruição na família através da pedofilia. Alá, Shekandaramanagasuralamana. Incesto. Contar um breve testemunho para os irmãos. Isso não aconteceu só nos tempos bíblicos, querido. Um dia desse, assistindo na HIT, um programa, o pastor estava contando um testemunho que uma mãe comprou um celular desses avançados, e ali os aplicativos, enfim, ela estava fazendo a comida na cozinha, e de repente ela tinha duas filhas, uma de 11 e uma de 8 anos. Estavam uma risada meio tímida assim no quarto. Ela foi ver o que negócio é esse. Foi lá, e quando ela chega, as meninas estavam, pasme os senhores, assistindo Diácono Salomão, vídeos pornográficos no WhatsApp. Feche seus olhos por um momento. Ela chega com as filhas: minha filha, o que é isso? Não assiste isso. E elas começam a rir. Mamãe, me diga uma coisa, foi assim para a senhora e meu pai fazerem para eu nascer?
Irmãos, é claro que um dia a mãe vai ter que conversar isso sobre a sua filha, mas não nessas circunstâncias. O que é que tu tem trazido para dentro da tua casa, irmão? Irmã, eu estou possuído pelo Espírito Santo. Fique de pé por um momento. Estenda a mão para a sua casa. Jovens e adolescentes, colocam a mão no seu coração. Eu estou revoltado com esse contexto na nossa vida. O adolescente não tem disposição para buscar o Espírito Santo, mas tem para estar assistindo porcaria. Faça a sua oração pelo seu lar, pela sua casa. Este é o vinho que embriaga. Aleluia, faça, clame, grite, isso não é brincadeira. Nós falamos do Espírito Santo, a pessoa olha com o olho arregalado, parece que estamos falando grego. Mas por que a mente é tão voltada para o que não presta? Senhor Jesus, eu ministro, Senhor, sobre as famílias, Senhor, neste momento, Pai amado. Senhor, todo aquele projeto que o maligno, Pai, tem enviado o seu vinho do inferno para destruir lares, Senhor, na autoridade do teu santo nome. Envia um